Enquanto nos ajustamos aqui, após a descida do coral, eu queria fazer um pedido especial a você. Se você percebe ao seu lado, quem sabe uma cadeira vazia, se você não se importar assim, quem sabe sentar nela e deixar essa cadeira vazia mais na extremidade. Nós temos algumas dezenas de pessoas do lado de fora ainda, tentando entrar. E eu vejo algumas cadeiras. Não guardem lugares a partir desse momento, por favor. Aqui possam entrar. E que possamos, de uma maneira especial, ter esse momento no qual ouviremos a palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda delas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1. Bom Deus, uma vez mais, numa manhã de sábado, temos a oportunidade de, nesse momento, ter em nossas mãos a Tua Palavra. E apenas podemos, Senhor, nesse momento, suplicar a que Teu Santo e Bom Espírito, uma vez mais, encontre caminho livre à nossa mente, ao nosso coração. Fala a nós, Senhor, que possamos ter a convicção de que Tu és o Deus que tem o controle desse universo em Tuas mãos, e mesmo em meio ao engano, à confusão, mesmo em meio a caminhos que foram criados para desviar a atenção de Ti, podemos ter esperança e a convicção em Tua revelação, a mensagem profética aos nossos dias. Seja conosco nesse momento e guia a nossa mente. Isso eu te suplico em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, aqui eu não tive a oportunidade de saudar. Um bom dia a todos vocês. Um feliz sábado. Estava com saudades já. Nem lembro quando foi a última vez que eu preguei sábado de manhã. Diversas semanas. Tive uma sequência de viagens aí longas. E é sempre bom voltar a esse momento tão especial, que é focado ao nosso membro, aquele que frequenta de maneira assídua a nossa comunidade, e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos aí já por algumas semanas desenvolvendo a atual série de mensagens no comunidade intitulada Verdades para o Tempo do Fim. Nós pastores aqui sempre temos reuniões semanais e obviamente nessas reuniões nós determinamos o tema das séries que vamos desenvolver, e alguns meses atrás, junto com os pastores, decidimos desenvolver uma série mais apocalíptica, uma série mais profética, e é ela que nós estamos nesse momento desenvolvendo. No começo da série, há 3 semanas atrás, o pastor Fabiano nos falou sobre a mais urgente de todas as verdades, e ele abriu a nós de maneira clara questões e fatos relacionados com a vinda visível e literal de Jesus Cristo. Na semana seguinte, uma vez mais, o pastor Fabiano nos guiou naquela que é a maior de todas as verdades em relação ao seu tamanho, de datas, e explicou aqui de maneira brilhante, com gráficos aqui a vocês, a profecia de Daniel 9, que é tão crucial a nós, como igreja, a compreensão profética desse período. Na semana retrasada, o pastor Felipe nos falou sobre a mais esclarecedora de todas as verdades e o papel de Israel na profecia bíblica. E tudo isso nós estamos aqui desenvolvendo com vocês há uma razão. E deixa eu nessa introdução aqui explicar para você o motivo de termos escolhido esse tema. Aqueles que têm participado conosco têm percebido que nós temos falado sobre uma palavra longa e complicada, uma palavra chamada dispensacionalismo, que é uma compreensão teológica, na realidade uma interpretação escatológica. Escatologia, aqueles que estão vindo à igreja
há pouco tempo, quem sabe não sabe o significado, mas escatologia é o estudo dos acontecimentos finais. O estudo dos acontecimentos próximos da vinda de Jesus Cristo, tudo que envolve. E essa interpretação escatológica, chamada dispensacionalismo, ela crê na segunda vinda de Cristo a essa terra como um acontecimento físico, mas envolve algumas questões que, em certo sentido, são contrárias àquilo que nós cremos. Envolve, por exemplo, uma crença naquilo que é chamado de arrebatamento secreto, e eu vou explicar a você o que é isso em mais uns minutinhos. Também envolve um período de 7 anos de tribulação. Se crê, dentro dessa interpretação profética, que após esses 7 anos acontecerá a batalha do Armagedon e finalmente o estabelecimento do reino de Deus aqui nessa terra. Quem criou isso? Um homem chamado Darby, John Darby, nasceu no comecinho do século XVIII, e ele foi a pessoa que trouxe essa interpretação profética nesse sistema teológico que apresenta principalmente 2 distinções básicas. Hoje, queridos, na realidade, eu fiquei surpreso, né? Os pastores fizeram a escala de pregação e me botaram para falar hoje, né? Daqui a pouco vocês vão entender qual que é o tema. Mas eu recomendo, hoje está mais para aula do que para sermão. Então, se você tem uma caneta, um papel, pegue aí para você anotar alguns textos bíblicos que, quem sabe, sejam importantes para a sua compreensão desse tema. Essas 2 distinções básicas que nós vemos no dispensacionalismo é essa visão bíblica que é formada por aquilo, obviamente, que são as dispensações. E eu vou explicar quais são essas dispensações. Períodos em que Deus interfere de maneira direta na história humana, mas acima de tudo, através de sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia é dividida em 7 dispensações. Já venho a divisão a você. E uma outra distinção, então a primeira é a Bíblia dividida em 7 dispensações, e a segunda é uma distinção, uma divisão entre Israel como povo, como nação, e igreja. Uma clara distinção entre Israel, o povo, e igreja, o povo de Deus. Os principais pilares, eu tenho aqui 3 que eu queria apontar a vocês. A primeira, eu já acabei de mencionar, que há 2 povos distintos de Deus. E Deus trata de maneira diferente esses 2 povos. Israel, o povo de Israel, a nação israelita e a igreja. O dispensacionalismo afirma que a igreja não substitui Israel. Não existe o Israel espiritual. E que as promessas do Velho Testamento, referentes ao povo de Israel, aquelas promessas que possuem aquela partícula condicional, se, todas se cumprirão de maneira literal. Acreditam que todas as promessas referentes ao povo de Israel do Antigo Testamento se cumprirão de maneira literal. E o terceiro pilar é que haverá um cumprimento. Eles creem que as promessas de Deus, as promessas que Deus fez a Israel no Velho Testamento, serão cumpridas em um período de 1000 anos, que nós cremos que existe, o milênio, e que nós encontramos lá no Apocalipse 20. E nesse período de 1000 anos, Israel vai ver cumprida as profecias do Antigo Testamento. 7 dispensações eu mencionei. E a Bíblia, basicamente, ela é organizada nessas 7 dispensações. A título de curiosidade a você, a primeira delas é chamada a dispensação da inocência, e vai de Gênesis 1:1 até 3:7, até a queda. Depois da entrada do pecado vem a dispensação da consciência, que vai ali de Gênesis 3 até Gênesis 8, o dilúvio. Depois vem ali o governo humano de Gênesis 9 até Gênesis 11. O chamado de Abraão começa a 4ª dispensação, que é a promessa, que vai de Gênesis 12 até Êxodo 19. Vem então a dispensação da lei, que começa em Êxodo 20, com a entrega dos 10 mandamentos, e essa é a maior, vai até Atos. De Êxodo até o livro de Atos, capítulo 2, e aí vem a dispensação da graça. Começa em Atos, capítulo 2, vai até Apocalipse, capítulo 20, verso 3, e aí começa o reino milenar. Portanto, o dispensacionalismo como um sistema, ele traz essa interpretação pré-milenar da vinda de Cristo, e também uma interpretação pré-tribulação do arrebatamento. O arrebatamento acontece antes do período da tribulação. Pastor, estou aqui quase dormindo com tanta informação. Eu não o culpo por isso.
por que decidimos tratar desse assunto. Na realidade, queridos, todo esse processo do dispensacionalismo, ele foi apresentado de maneira inteligente até e criativa, através de uma ficção. Foram escritos alguns livros por dois autores americanos, Tim LaHaye e Jerry Jenkins, e eles escreveram essa série. O título em inglês é Left Behind, em português é Deixados para Trás. O que acontece? Esses livros já foram publicados mais de 70 milhões de cópias. Dos livros fizeram uma produção cinematográfica com 3 partes. Foi lançado no cinema nos Estados Unidos e veio ao Brasil. Já há um bom tempo alguns já, quem sabe, já assistiram. E o objetivo dessa ficção, do drama, é mostrar a ideia dispensacionalista, a teologia do dispensacionalismo. E muitos evangélicos, irmãos evangélicos, creem assim. Irmãos evangélicos que temos, eles acreditam dessa forma. Por exemplo, o arrebatamento secreto é uma cena na qual há um piloto de avião, que ele é cristão, ele está pilotando o avião dele, de repente Deus, ele desaparece. Ele literalmente aperta o cinto que o piloto fugiu, né? Ele desaparece e o avião cai. A pessoa está dirigindo o seu carro ali na Castelo Branco, a 120 por hora, e de repente, desaparece. Eu já vi stickers, esses adesivos de carro, escrito assim: não me siga, pois posso desaparecer. É a crença no dispensacionalismo. 3 filmes. O primeiro deles, chamado Deixados para Trás. Eu já mencionei para vocês que 70 milhões, já falei, né? 70 milhões de cópias em 34 idiomas foram traduzidos os livros. Primeiro título, Deixados para Trás. Segundo, Deixados para Trás, Comando Tribulação. Terceiro, Deixados para Trás, Mundo em Guerra. Pastor, tá bom, isso é velho, já do ano 2000, para que tocar nesse assunto? Tem outra razão. Agora, em outubro, o lançamento mundial de um remake. Eles estão refazendo o filme em não é em série, somente um filme, no qual o ator principal é Nicolas Cage. Então, a superprodução que sai agora em outubro. Lançamento mundial com Nicolas Cage sendo o personagem principal. Título do filme, Deixados para Trás, o começo do fim. Agora vocês entenderam por que nós estamos falando nesse assunto? Essa é a razão pela qual os pastores aqui da sua comunidade tomaram a decisão de desenvolver esse tema. Título da mensagem de hoje. Eles fizeram lá a escala e me deram hoje. Mensagem: a mais perigosa de todas as verdades, o anticristo. Obrigado, pastor Felipe, pastor Fabiano, pastor Dani. Você faz essa aqui, o anticristo, é o tema de hoje. Ao estar pensando como introduzir a mensagem a vocês, me veio uma palavra em mente, a palavra engano. Engano. E queridos, muitos fazem dele, o engano, sua profissão. Tem pessoas que elas são profissionais em enganar outras pessoas. Ontem eu encontrei um exemplo que fiquei assim, uau! Uma mulher venezuelana embarcou em Madrid, em direção a Miami. Quando ela chegou nos Estados Unidos, ali no momento da imigração e alfândega, perceberam que o corpo dela estava meio esquisito. Aí fizeram uma checada mais contundente, para usar uma palavra mais tranquila, e descobriram que os implantes dos seios dela eram implantes de cocaína. As 2 próteses, né, com cocaína dentro. E no artigo, isso é que é enganar, hein? E no artigo, na parte de baixo, havia 53 formas, 53 fotos de como eles, os traficantes, a criatividade do engano para poder passar a droga, para cometer o seu crime. É cocaína em lata de palmito, fechada, né? Um dos rolinhos branquinhos, você puxa, não é o palmito, é a droga. Um outro que eu vi, canetas, essas canetas grandes de lousa, né? Dentro, todas elas com cocaína, fundo falso em carro. Bom, a criatividade é tremenda. Engano. Parece
mas não é. Engano. E não é de surpreender, queridos, que quando nós nos confrontamos com o aspecto espiritual, nós temos aí que estar alertas quanto ao maior engano, o truque, um truque de proporções globais, que está centrado nesse assunto do anticristo. Os livros de Lahai e o filme falam sobre o anticristo ou não? Sim. Só que de uma maneira bem diferente da maneira bíblica. Bem diferente da maneira bíblica. No primeiro filme da série, há um personagem chamado, deixa eu ver o nome dele aqui, Nicolae Carpathia. Ele é um jovem romeno, calmo, controlador, trabalha na ONU. E no filme, e no livro na realidade, ele é o anticristo. Ele se torna um anticristo pelas decisões que ele toma. Após ali o arrebatamento secreto, ele assina um documento com Israel, domina o mundo por 7 anos, na metade desse período ele rompe ali com Israel, ele é assassinado, ressuscita pelo poder do diabo, e 3 anos e meio há um período de tribulação. E depois Jesus vem pela 3ª vez para destruir o universo. Essa é a história, a ficção. A pergunta que eu deixo a vocês nessa manhã é: o que a Bíblia diz? Não é fácil o tema, então eu peço que você acompanhe com atenção, mas queremos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema, sobre o anticristo. E o texto que começamos a ler, esse que você tem aberto em suas mãos, 2 Tessalonicenses 2, versos 1 e 2. E eu leio na Nova Versão Internacional. Aqui Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vinda, a palavra vinda, aí no original grego é a palavra parousia. A palavra parousia é a mesma palavra que os discípulos utilizaram. Lembram-se quando Jesus Cristo faz o sermão profético ali de Mateus 24? Cristo olha o templo de Jerusalém e diz: escuta, não vai ficar uma pedra sobre pedra aqui, tudo vai ser destruído. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: Senhor, conta pra gente, quais são os sinais da tua parousia? A vinda de Cristo, parousia. E é nesse contexto aqui que Paulo ele faz uma descrição, a descrição da segunda vinda de Cristo. Mas ele diz aqui nesse texto que o dia ainda não havia chegado. Cristo não havia retornado. E ele continua no verso 3: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. A volta de Jesus seria, queridos, após esse acontecimento, após essa apostasia, depois do anticristo. Mas pastor, a palavra anticristo nós não lemos até agora, não está escrito aqui. Não está mesmo. A palavra anticristo aparece 5 vezes na Bíblia. E as 5 vezes ela foi registrada por João, não Paulo. E eu quero de maneira rápida passar com você esses textos, para que você possa ter anotadinho. 5 vezes no Novo Testamento, e a primeira aparição é em 1 João capítulo 2, verso 18. Nós vamos ler os textos, e eu vou indicar para você uma característica, e você vai fazer uma listinha de características para que você mesmo tome a decisão a quem se refere esses textos bíblicos. 1 João 2, 18, é o primeiro texto que lemos. 1 João 2, 18. E o texto aqui é o seguinte, e eu leio na Nova Versão Internacional. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta
é a última hora. As primeiras duas citações estão nesse verso. Uma no singular, uma no plural. Portanto, o anticristo não é apenas singular. Segundo acabamos de ler, também pode ser o quê? Plural. Portanto, queridos, entenda isso. Não é o termo utilizado apenas e tão somente uma pessoa. O termo anticristo não se refere a apenas um ser humano. Há mais do que uma manifestação desse espírito anticristo. Próximo texto. O mesmo capítulo, 1 João 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A terceira aparição da palavra aqui. Essa palavra, queridos, anticristos em grego, ela significa em lugar de Cristo. Aqui a gente vê o anti ali da intenção que é contra, mas no fundo o significado que nós encontramos aqui é colocar-se no lugar de Cristo. Usurpar um local que pertence somente a Jesus. Então esse é o espírito e essa é a característica que nós encontramos nesse texto de João, 1 João 2, 22. Terceira característica, terceiro texto que lemos, 1 João 2, 26. Aqui João, ele explica os versos anteriores, ele diz o seguinte: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Engano. João está dizendo, eu estou explicando isso para vocês porque tem uma estratégia por detrás, é engano. É engano. Então essa é a terceira característica, engano. Esse texto explicitamente não tem a palavra anticristo, mas refere-se ao que ele acaba de dizer. 1 João também, capítulo 4 agora, versos 2 e 3. Aqui nós encontramos a quarta aparição da palavra anticristo na Bíblia. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. É o que João diz. Portanto, ouçam com atenção. A característica que encontramos aqui nesse texto é: o anticristo já estava no mundo quando João escreveu essas palavras. O espírito, isso no fim do primeiro século. A atitude. Então, nos primeiros passos da igreja cristã, já se via a infiltração do espírito anticristo. Já se via os primeiros passos desse espírito. E a última característica, 2 João, capítulo 1, 7, agora é o primeiro capítulo do livro, é a quinta e última vez que encontramos, na lista que eu estou dando a você, agora voltando à primeira, na realidade essa é a primeira vez que lemos a palavra, 2 João 1, 7, a gente encontra aqui a quinta característica. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo. E aqui a característica é essa, queridos. O anticristo, ele começa na igreja, mas vai, através dos seus enganos, através dos seus seguidores, ao mundo, contaminando todo o mundo com seus princípios. Resumo. 5 características. E agora eu resumo de maneira curta. Primeiro, não pode ser um único homem. Não é uma pessoa exclusiva, uma pessoa. Nós vemos ali a característica do plural, anticristos. Segunda característica, procura usurpar, tomar o lugar de Cristo, lugar de Deus. Terceira característica, atua mediante engano. Quarta característica, já estava em atividade seus primeiros passos na época da igreja primitiva. E quinta e última característica, começa na igreja, no ambiente cristão, mas por meio dos seus enganos se espalha através de seus seguidores para o mundo. Por que, queridos? Essa é a mais perigosa verdade. Porque no livro e no filme Deixados para Trás, o anticristo
Seguindo a teologia e a interpretação dispensacionalista, ele vem só no futuro. De maneira única, através de uma pessoa no futuro. E aqui vemos de maneira clara contrário àquilo que a Bíblia apresenta. Quero agora convidar você a voltar no mesmo texto que nós lemos ao iniciar a mensagem de hoje. Lá em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 4. Segunda parte do texto que nós lemos. Paulo diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E aqui o aspecto crucial, são 3 que eu quero mencionar para concluirmos, queridos. O primeiro deles é que a grande apostasia acontece quando? Antes da volta de Cristo. A grande apostasia ocorre antes da volta de Jesus, não depois. Colocando por terra aqui o pensamento dispensacionalista. Segundo ponto-chave, segundo aspecto crucial, o anticristo está onde? Dentro ou fora da igreja cristã? Oi? Dentro, não fora. Está dentro. Ouça, aqui a descrição que Paulo traz, ele traz 3 adjetivos aqui. Na realidade, 3 características: apostasia, homem do pecado e filho da perdição. Vocês se lembram quando Cristo, lá em João 17, quando ele se refere a um dos seus discípulos, aquele que o trairia, Cristo chama Judas de quê? Filho da perdição. Paulo usa a mesma expressão de Jesus Cristo, só acontece nesses 2 textos. Uma alusão ao que Cristo disse, se referindo àquele que dentro do corpo ali dos discípulos o trairia. Da mesma forma aqui, dentro da igreja, apostasia, o filho da perdição. Agora, o terceiro ponto-chave que eu quero mencionar a vocês está no versos 5 e 7. Diz o seguinte: não se lembram, Paulo continua, de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação. Paulo diz, já está em ação, nos seus tempos, nos seus dias. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Essa força já estava em ação, mas ela precisava ser libertada, libertada por aquele que ainda o detinha. O anticristo, queridos, ficaria solto. Através da história, vemos de maneira clara quando ocorreu o colapso do Império Romano. Pastor, onde é que está isso? Quando você analisa a maneira pela qual Paulo escreveu, ele vivia, Paulo, nos dias do Império Romano. E ele, de maneira sutil, menciona, mas não coloca de maneira explícita que era esse poder. Aquele que ainda o detém. Nós encontramos essa interpretação, queridos, e obviamente toda a orientação na maneira pela qual no livro de Daniel apresenta Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7. Aqueles que já estudaram, se você ainda não estudou, não está entendendo coisa alguma, não deixe de participar. Nossa classe bíblica começa com os pastores durante a semana, segunda-feira, terça-feira, 7h30 da noite, sábado às 3 da tarde. Faça perguntas, estude, busque. E ali de maneira clara nós vemos em Daniel 7 um animal terrível, espantoso, e que dele sai uma ponta pequena. Desse animal sai um chifrinho. Diz a Bíblia que tem olhos e boca de homem, insolente, querendo tomar o lugar de Deus. E a Bíblia diz que esse poder, ele muda os tempos e muda a lei. Características diretas a esse poder. Não temos tempo aqui para entrar em detalhes. Apenas para que você possa saber que existe algo que você precisa entender melhor. Quem é o anticristo? Eu trouxe aqui comigo um pequeno livro. Na realidade, nós temos utilizado esse livro, nós pastores, como base dessa série. É o livro intitulado em português, Ninguém Será Deixado para Trás.
do pastor Dwight Nelson, que é o pastor da PMC, a igreja da Andrews. E na página 87, o pastor Dwight traz aqui uma citação que eu quero deixar com vocês para concluir. Eu queria que você escutasse com atenção. Esse texto foi escrito em 1528. Que ano foi? Faz tempo, hein? 5 séculos atrás, praticamente. 1528. E foi escrito por um homem conhecido. Um homem chamado Martinho Lutero. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero. Então eu vou ler aqui o que Martinho Lutero escreveu, ok? Lutero, ele decidiu republicar um livro, um comentário sobre o livro do Apocalipse. Não foi ele que escreveu o comentário. Foi escrito por John Purvey, um reformador, discípulo de Wycliffe, John Wycliffe. E ele gostou demais do comentário, vou publicar para que as pessoas leiam. Só que ele decidiu, Lutero, quem foi que... Lutero, que ano? Aqui, beleza, vocês estão aqui comigo. Lutero, em 1528, ele escreve o prefácio desse comentário. E eu vou ler as palavras de Lutero. Nobre leitor, deves entender que esse prefácio foi escrito por nós pela seguinte razão: para que possamos dar a conhecer ao mundo que não somos os primeiros a interpretar o papado como reinado do anticristo. Por muitos anos passados, muitos homens de elevada grandeza, cujo número é vasto e eterna a sua memória, tentaram fazê-lo de maneira tão clara e aberta, e tudo com grande dedicação e força. Mas aqueles que foram mandados para os lugares mais longínquos da terra, pela fúria da tirania papal, sofrendo as torturas mais atrozes, persistiram, a despeito de tudo isso, brava e lealmente, na confissão da verdade. Martinho Lutero, 1528, escreveu essas palavras. E eu queria concluir, queridos, dizendo a você algo. O anticristo, queridos, não é uma pessoa sorridente, simpática, agradável, bonitinho até de ver. O anticristo, queridos, é um poder, uma instituição milenar que tem trocado a fé de Cristo, que tem trocado a orientação de Deus, que tem colocado por terra a palavra de Deus em favor de tradição. Uma instituição que intencionalmente mudou a lei de Deus, conforme é registrada na Bíblia. Uma instituição que tem vivido um processo de sincretismo. O que significa isso? A adaptação de práticas pagãs dentro da igreja cristã por séculos. Uma instituição que combina rituais pagãos com a tradição cristã, em oposição àquilo que Deus requer de nós, em oposição à lei de Deus. E por favor, não me mal compreendam. Tenho amigos, pessoas que têm grande apreciação, que fazem parte dessa instituição. Pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas amantes a Deus, pessoas que vivem sinceramente crendo que realizam a vontade de Deus. E esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus é tão maior do que aquilo que a gente pode imaginar, que Ele põe com amor e com carinho lá, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 18 do livro do Apocalipse, um chamado. E esse Deus diz o seguinte, se referindo a essa confusão, que significa viver de maneira contrária àquilo que a Bíblia apresenta, Deus diz assim: sai dela, povo meu. É povo de Deus, queridos. É povo querido ao coração de Deus. E antes da volta de Jesus Cristo,
Deus faz esse último convite: sai dela, sai da confusão, povo meu. Jesus, queridos, em breve virá. A quem seguiremos? Homens ou aquilo que nós vemos de maneira clara na palavra de Deus que você tem em suas mãos? O mesmo apóstolo João, aquele que escreveu 5 vezes a palavra anticristo. Ele escreve lá no 16º capítulo do seu evangelho: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Queridos, nessa manhã eu louvo a Deus porque em sua palavra, a orientação que Ele nos dá, queridos, nós podemos ter esperança. Porque Deus, em sua misericórdia, nos dá um mapa seguro a seguir. Você que é membro de nossa comunidade há anos, ou você que se aproxima agora, tem buscado seguir a vontade de Deus, sinta a convicção, a segurança de que o caminho adequado é o caminho centrado melhor na revelação que Ele nos dá. Porque aqui nós podemos encontrar segurança, queridos. Aqui na palavra de Deus podemos encontrar o caminho seguro aos nossos pés. Segurança, a bendita segurança que podemos viver na certeza de que esse Deus tem um plano especial a cada um de nós. Minha sincera oração é que hoje, apesar de ser um tema pesado, um tema que não é costumeiramente que utilizamos, mas faz parte e é nossa responsabilidade de compartilhar com vocês, que você possa, ao sair daqui hoje, ter a convicção de que há esperança, de que há segurança nesse Deus. Se você viver orientado por sua revelação e não aquilo que o homem, através dos séculos, tem pensado ou imaginado, mas vivendo segundo aquilo que Ele busca e espera de cada um de nós. Me permita orar por você. Pai querido, Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque em Tua palavra vemos a orientação, encontramos a advertência. Podemos, bom Deus, enxergar com os nossos próprios olhos e compreender que Tu és um Deus que sabe o que vai acontecer, sabe o que tem acontecido, sabe cada pormenor da história humana e nos aponta com clareza o caminho que devemos seguir. Bom Deus, ajuda-nos aqui nos momentos em que decisões importantes tivermos que fazer. Decisões, Senhor, que não poderão ser guiadas por outras pessoas, mas decisões pessoais que teremos que tomar. Que possamos, Senhor, decidir pela verdade. Possamos decidir por Tua palavra. E dá-nos, Pai, a força e a segurança que em Cristo podemos encontrar para prosseguir com esperança em nosso coração, na certeza de que vivemos segundo a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, e dirija-nos. Isso eu te lhe suplico, rogo e lhe agradeço em nome e pelo amor de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes disso, eu quero convidar você a cantar nossa última canção de hoje. Um hino tradicional, bem conhecido, mas só que eu queria de manhã, no primeiro culto, eu tive que parar a música. Canta com esperança. Demonstra qual é a esperança do teu coração, tá bem? Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva, glória do céu, canta minha alma, canta ao Senhor, vem
trazendo louvor. Sua graça em seus amores. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Agora eu quero ouvir os salmos. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, quanta bondade em meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma novamente, vai. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre Honra e louvor. rende-lhe sempre honra e louvor. Bom Deus, obrigado pela esperança. E que a honra e glória seja apenas e tão somente a Ti. Em nome de Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ninguém saia hoje 11. Pelo menos 11 abraços, tá bem, antes de sair. Tá ok? Deus abençoe cada um de vocês. Não é risada não, pode passar 11, vai contando.